Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente fazer aquele resumão das leituras do mês. Hoje eu vou comentar aqui com vocês as leituras que eu fiz em novembro de 2021. Bom, quem tá ligado aqui na programação do canal já sabe que no mês passado, em outubro, eu não li quase nada, passei por um turbilhão de coisas e mudanças aqui na minha casa, enfim, na minha vida, e acabei não dando conta das leituras, li só o que eu precisava ler para clubes de leitura, mas em novembro, aparentemente, eu tentei compensar aquilo que eu não tinha conseguido fazer no mês anterior, né? E não foi nada forçado, foi super natural, foi um movimento que gradativamente eu comecei a voltar a ler sempre que sobrava um tempinho e isso deu super certo. Eu acabei lendo coisas excelentes. Praticamente todos os livros que eu li nesse mês são muito, muito bons. Então, eu vou me repetir aqui nos adjetivos porque eu gostei de todos eles. Sério, assim, foi uma coisa que eu fiquei até encantada agora olhando a pilha e espero que vocês gostem também dessas recomendações. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também dá uma conferida em tudo que eu deixo escrito aqui na caixa de descrição do vídeo, logo aqui abaixo, é só expandir, vocês vão ver que tem muitas informações, inclusive os links para ver mais sobre os livros que eu estou comentando aqui, sempre que esses livros existem, né? E ver preços, sinopses e tudo mais que vocês quiserem ver, porque aqui eu faço um resumo mesmo, e um resumo baseado no que eu senti durante a leitura. E, é claro, eu convido vocês também a se tornarem apoiadores do meu trabalho aqui no YouTube. Vocês podem me apoiar colaborando lá no Catarse, na página catarse.me/Clube da Jéssica, também tem link direto para esse clube aqui embaixo, vocês podem conferir, tem várias recompensas para quem apoia o meu trabalho e eu agradeço demais a todo mundo que já está fazendo isso. As apoiadoras que eu tenho no momento são maravilhosas, a gente tem um grupinho fechado, inclusive, só para conversar, de tanta gente legal que tem nesse grupo e, claro, a gente faz leituras conjuntas e tem várias vantagens aí para quem apoia o meu trabalho. E, gente, tem também link para o Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura exclusivamente latino-americano, e aí vocês vão ver que uma das leituras desse mês, que foi uma das mais maravilhosas, é uma leitura do clube. Fico muito orgulhosa de ver isso acontecendo. E vocês podem também participar desse clube se vocês têm interesse em conhecer mais da América Latina e todo mês encontrar uma obra diferente, de um país diferente, que a gente não costuma ler muito. Esse é o lugar para vocês, venham para o Clube Latinos que vocês vão gostar também. Avisos dados, eu devo comentar que praticamente todas as leituras aqui desse mês são latino-americanas, inclusive brasileiras, algumas que eu li, que eu conheci por contos ou que eu reli, e a maioria também de países latinos aqui da nossa volta. Tem uma só escritora que é da Catalunha, que é espanhola, mas que para mim também conta com essa tradição que a gente tem aqui, vocês vão entender logo mais do que eu tô falando. Vou começar a falar dos livros então. O primeiro que eu concluí no mês de novembro foi um que eu tinha só começado lá em outubro, mas não tinha tido tempo de terminar, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa Villada, que é uma escritora argentina. Esse aqui foi publicado pela editora Tusquets, com tradução do Joca Rainer Terron. Esse é o primeiro livro que eu leio de autoria de uma mulher travesti, então eu fiquei muito feliz por isso, mas não só por essa questão da representatividade, mas principalmente pelo conteúdo desse texto. Gente, que história comovedora, que narrativa emocionante que tem a Camila. Eu fiquei assim realmente impressionada durante toda a leitura com a sensibilidade que ela tem ao falar de temas que são difíceis, sim. Aqui ela vai falar desse parque e dessas irmãs magníficas, que são as companheiras de trabalho que trabalhavam ali num dos parques de Córdoba, na noite, obviamente, porque todas elas travestis, e ela vai contando ao mesmo tempo a realidade dessas mulheres
que não é nada fácil, né? Uma realidade de pessoas que precisam viver às sombras, precisam viver escondidas porque a sociedade não as aceita. Então a gente não vai ter muitas florzinhas aqui nesse sentido, porque a gente é muito hostil com as travestis, e esse é talvez o maior aprendizado que fica com a leitura desse livro, né? Da gente começar a observar essas pessoas que são marginalizadas por nós mesmos, né? E ver que tem pessoas ali por trás, tem histórias, tem vidas e que a gente deveria respeitá-las, enfim. E ela fala, além de tudo isso, da relação de amizade dessas mulheres, dessas travestis, que foi se formando. Elas meio que criaram um refúgio, né, de todo aquele horror que elas viam na rua. Na casa de uma dessas travestis, que é a tia Encarna, ela meio que acolheu, adotou todas elas, e elas viviam numa comunidade quase que era um Éden, assim, à parte ali dentro, porque elas poderiam ali viver tranquilas, viver seguras, né? Diferentemente do que acontecia na rua. É um livro bastante forte, mas a prosa dela é completamente suave. Isso que eu acho mais encantador, porque realmente, gente, eu falo com frequência de livros que falam temas difíceis, mas fazem isso de forma bonita e tudo mais, mas aqui a narrativa dela é diferente, ela tem um certo magnetismo que eu não sei explicar muito bem. E quando eu vejo a Camila Sousa Vijada falando em vídeo, se vocês quiserem ver, eu vou deixar também aqui embaixo uma recomendação de um TED que ela fez, vocês vão sentir isso, que ela atrai o olhar da gente, que ela fala de uma voz suave, uma voz tranquila, e eu consegui sentir tudo isso durante a leitura, uma leitura de fácil acesso, de fácil leitura, que coloca a gente em contato com uma realidade que a gente ignora na maior parte do tempo e que eu acho que a gente precisa deixar de ignorar. Por tudo isso, eu recomendo demais que vocês conheçam o Parque das Irmãs Magníficas. Foi uma das melhores leituras desse ano, sem sombra de dúvidas. E antes de passar para as próximas leituras que eu concluí e fiz todas elas, né, dentro desse mês, eu preciso comentar alguns contos que eu li. Porque eu estava preparando uma aula que era uma recompensa para os apoiadores do podcast O Nome do Livro, e o pessoal me convidou para essa aula, a Luana, a Ju e o Caleb me convidaram gentilmente para fazer esse trabalho. Eu fiquei muito honrada porque eu adoro o podcast deles, e essa minha aula era sobre literatura contemporânea, mais especificamente sobre 3 autoras, Carol Ben-Simon, Jarid Arraes e Natália Borges Polesso, 3 autoras que eu amo demais. E aí eu fiz essa aula baseada em contos dessas autoras, já que não dava pra gente ler tudo, né? Eu bem que queria ler romance o tempo inteiro, mas seria muito extenso. Então eu selecionei 3 contos delas que eu já tinha lido e eu reli. Mas eu tô contando como leitura porque boa parte do meu mês foi pensando nisso e fazendo esse preparo todo para a aula que eu ia dar. Então eu reli o primeiro conto desse livro aqui, do Pó de Parede, que é A Caixa, que é um dos meus contos preferidos, e eu já comentei esse conto aqui num vídeo, acho que foi da Semana da Leitura Mágica, no ano passado, que foi quando eu li, e enfim, eu gosto muito e vou tentar deixar o vídeo, se eu achar, aqui para vocês conferirem outros comentários. Então foi um conto bem longo, tá? E eu tô contando ele como leitura. Eu reli também um conto aqui da Natália Borges Polesso, que agora não vou lembrar o nome, deixa eu só dar uma colada aqui, gente. O Interior Selvagem. E foi também muito legal poder revisitar, porque fazia tempo que eu queria reler alguma coisa da Natália nesse livro, já que essa é uma leitura que eu fiz anos atrás, acho que em 2017. Tem muito tempo já, e eu estava devendo isso, fiquei feliz de voltar. E o outro que eu reli por conta da aula foi o da Jarid aqui, O Gesso, que para mim é um dos mais fortes desse livro aqui, que eu já comentei também aqui no canal. Eu já fiz um episódio só para Jarid no quadro Feito por Mulher, e eu vou deixar recomendado aqui para vocês, porque acho que vale a pena. A Jarid é uma das minhas escritoras preferidas. 3 releituras de contos, mais 3 contos que eu li também dessas 2 coletâneas que vieram na tag Curadoria, vieram de brinde na tag Curadoria e na tag Inéditos. Eu acabei ganhando os 2 livros, e um deles é Partes de uma Casa e o outro deles é Partes de um Corpo. Peguei 3 contos aqui porque um da Carol, um da Jarid e um da Natália. Deixa eu colar aqui os nomes também porque eu não lembro. Esses livros estão uma graça, gente. E eu quero continuar as leituras. Em Partes de uma Casa, eu li o conto João Maia 237, da Carol Ben-Simon, que eu achei muito bom também. E o da Natália, que é o Não Me Olha, Não Diz Nada, que tem um gato personagem, achei excelente. E desse aqui, do Partes do Corpo,
eu li o da Jarid, que é um conto bem visceral, como costuma ser, se chama Engolir o Amor. Eu vou tentar continuar a leitura desses 2 livrinhos ao longo de dezembro, porque eles estavam muito bons, e tem outros autores que eu gosto muito aqui nessas coletâneas, como, por exemplo, a Giovanna Madalosso, que é uma das minhas preferidas. Tem conto do Itamar Vieira Júnior também, tem conto da Mara Moira, do Jefferson Tenório, da Marília Garcia, muita gente boa reunida. Depois disso, eu pude dar andamento a outra leitura que eu tinha começado no mês anterior, que era a Subtração da Alia Trabuco Ceran, com tradução da Silvia Massimini Félix, que saiu pela editora Moinhos em 2020. E eu estava devendo essa leitura, queria muito ler, e eu tinha dito para vocês no vídeo anterior que eu estava gostando demais. Eu tinha lido uma parte desse livro e estava apaixonada pela escrita, e, gente, eu li depois também, deu um fôlego, o resto do livro, e foi maravilhoso. Que livraço! Que coisa incrível, assim, o estilo dela é bem do tipo que eu gosto. Agora, vocês têm que estar muito atentos, tá? Porque é do meu estilo de leitura, não sei se adequa à leitura de vocês, ao que vocês gostam de conhecer. Acho que a maioria sim, né? Porque vocês estão aqui, estão gostando do que eu falo. Mas fiquem atentos, tá, gente? Sempre pesem bem antes de ir, porque cada coisa que eu digo assim, um livro maravilhoso e tal, é maravilhoso de acordo com o meu gosto, que tem uma certa linha aqui, editorial, né, que eu sempre comento com vocês. Por que eu gosto desse livro? Eu gosto porque ele tem uma prosa em fluxo de consciência, que para mim é uma das mais interessantes, e ele tem 2 narradores. Um deles é um cara, que agora eu já nem me lembro, o Felipe, e o outro narrador é a Ikela, que é amiga do Felipe. Mas a gente tem 3 personagens principais, que por caminhos tortuosos vão acabar se tornando amigos, talvez, e eles vão se meter numa viagem de carro, vão atravessar a Cordilheira dos Andes para ir buscar um cadáver num aeroporto da Argentina, um cadáver que se extraviou da mãe de um desses personagens. Só isso já é algo totalmente insólito, mas não é por aí que para o livro, ele tem muitas outras coisas insólitas. Ele é um livro que vai tratar desses traumas dos filhos daqueles que sofreram mais diretamente a ditadura. Então, não foram eles que sofreram a ditadura, mas sim os seus pais, que eram militantes, que estavam lá lutando contra o Pinochet, mas eles ainda assim carregam seus traumas, né? Os traumas de filhos mesmo, de memórias que eles não conseguem abandonar, que não são nem memórias deles, são memórias dos seus pais, mas que fazem parte deles. E eles vivem nessa tentativa de se diferenciar dessas memórias e de entender quem eles são, e por isso eles vão experimentar várias coisas, vão passar por situações muito marcantes, e tudo isso juntos numa viagem curta e louca. Então, eu gostei de tudo isso, do tema, mas especialmente do estilo da narrativa. Desde a primeira página eu fiquei apaixonada, porque ela não poupa, ela vai num fluxo frenético de texto que pra mim funciona super bem, e eu gosto de entrar na loucura da cabeça dos personagens, sabe? Então, por enquanto é isso. Eu vou fazer resenha sobre esse livro aqui, aguardem, porque eu quero recomendar ele de uma forma mais profunda. Aí, gente, depois disso, eu li o livrinho que era a leitura do mês do meu amado Clube Leia Latinos, que era um livro de contos. Para minha alegria, foi escolhido esse livro de contos para o nosso segundo semestre. É um livro que eu estava querendo ler há algum tempo, porque ele tem ótimas recomendações de pessoas em quem eu confio muito, que é A Composição do Sal, da Marcela Baldwin, que é uma escritora boliviana, e esse aqui tem tradução da Nilceia Pedra, e foi publicado pela editora Arte e Letra. Tem uma edição artesanal, feita realmente à mão, encadernada à mão, inclusive numerada à mão aqui atrás. O meu exemplar é o número 66, e ele tem capa dura, e é uma capa que eu acho linda, um pouco psicodélica, mas muito bonita e muito simbólica também. Esse livro aqui tem cerca de 14 contos, dos quais eu gostei da maioria, e eu fico muito feliz de poder falar isso. E eu sei que colocar um livro de contos em clube de leitura às vezes pode dar muito ruim, mas eu gosto de investir nisso porque o conto é um gênero muito subestimado, mas muito subestimado mesmo. A gente é leitor de romances e a gente tem motivos para isso, né? Porque o romance se estabeleceu como um gênero tão querido dos leitores, só que o conto ele tem muito potencial, gente. O conto é aquela coisa que arrebata,
que deixa uma incógnita, que te coloca numa posição de muito conflito em pouco tempo. Então ele instiga e muito mais rápido do que o romance, né? E esse aqui tem contos excelentes, contos que me marcaram profundamente, contos que vão tratar de coisas que são muito singelas, mas muito mesmo, tipo um cara que era tintureiro e que vivia uma vida comum, sem sobressaltos, sem nada demais acontecendo. Ele era meio esquecido pela família porque ele teria algum problema mental de desenvolvimento, mas de repente acontece uma coisa ali na tinturaria e ele se acende. Ele começa a achar que tudo vai dar certo e que ele vai conseguir finalmente ter uma emoção na vida dele. Então são essas coisas, esses detalhes, né? Outro conto também que me marcou bastante é um que fala de 3 meninos que vão aprender a dirigir com o carro de um pai de um deles, ou de um padrasto de um deles, e eles estão lá naquela expectativa de fazer o carro andar, e aí eles vão dar a primeira voltinha, e de repente um deles fica bravo com alguma coisa que acontece, bate o carro, e acontece de bater o carro na frente da delegacia, e acontece de o carro tá cheio de drogas, sabe? Então tem umas coisas meio insólitas, assim, ao mesmo tempo muito cotidianas, e é isso que ela faz com tanta graça, mas especialmente a escrita dela. Do nada ela vem com alguma frase muito bonita e coisas que ela vai falar sobre identidade aqui dos personagens. Tem vários personagens que são adolescentes, que estão ali tentando se marcar no mundo, que vão ter que lidar com heranças familiares também. Tem alguma coisa que se passa na Bolívia, mas os contos não dependem da Bolívia em geral para acontecer. E eles passam em diversas cidades também, então isso eu acho muito rico da narrativa dela. Enfim, gente, é daqueles livros para quem gosta, por exemplo, da Alice Munro, que não tem contos que acontecem grandes coisas, ou pelo menos que não deixa a gente numa expectativa de um plot twist, mas que para mim tem a sua beleza, tem o seu valor, e eu vou comentar mais sobre eles em breve em resenha aqui no canal. Agora, mais uma das leituras que entrou para a lista das melhores do ano, sem pestanejar, foi essa belezura aqui, Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Orriols, que tem tradução, deixa eu abrir aqui, de Beatriz Regina Guimarães Barbosa e Meritxell Hernando Marçal. Esse foi publicado pela Dublinense em parceria com a Tag Curadoria, agora em 2021. A autora é catalã e esse foi o seu romance de estreia. Ela tem outras coisas, mas não romances escritos antes, né? E esse romance de estreia é daqueles assim que chegou com tudo, com os 2 pés na porta, trazendo frases maravilhosas, estilo literário já muito consolidado e um tema que é dos mais universais da literatura, que é a morte e o luto. Mas aqui a gente tem um luto duplo, e eu não vou dar spoiler qual é esse outro luto que a personagem vive, mas só de falar de um luto, da perda de um companheiro, né, de um marido, já é bastante coisa, e especialmente porque aqui essa personagem, a Paula, a protagonista, ela vai trazer para a superfície alguma coisa que a gente não gosta de expor, que é a dor, né? Hoje em dia, como diz a Socorro Racioli, né, que foi a pessoa que indicou esse livro, a gente vive numa sociedade que quer mascarar a dor de qualquer forma, né? Quer manter uma positividade tóxica, uma coisa que não existe, né? Que como se não houvesse tristeza na vida. E aqui, essa personagem traz a tristeza como parte da vida. Não é que ela vai ficar o tempo inteiro se lamentando e só falando de coisas feias, não. Ela fala de muita beleza também. Só que ela não aparta essa dor de um luto, essa dor de uma perda, daquilo que ela é também em outros contextos. Ela é uma médica, neonatóloga, né? Ela cuida de bebês, ela cuida da vida todos os dias e ela precisa aprender a lidar com a morte. E é uma morte, assim, uma segunda morte impactante na vida dela, porque ela já tinha perdido a mãe quando era jovem. Então, tudo isso está envolvido aqui com vários outros toques de papéis de gênero, por exemplo, em que ela vai pensar o papel da mulher, ela vai pensar rivalidade feminina, ela vai pensar sobre maternidade, ela vai pensar na relação mãe-filho, pai e filho, especialmente, que é para mim uma das melhores partes do livro. E a escrita, gente, a escrita é muito bonita. A escrita funciona para mim perfeitamente. Talvez ela possa parecer brega em alguns momentos, pode, para mim acabou não soando brega. Eu destaquei 1 milhão de trechos aqui desse livro, de tão poéticos que eu achei. E, enfim, para mim funcionou perfeitamente, gostei demais e, vejam só, vou fazer uma resenha para ele, depois de anos sem fazer resenha
para livros da TEG Curadoria. Vou trazer desse aqui porque essas autoras catalãs que eu tenho lido, meu Deus, elas estão arrasando. O último da lista, que de modo algum é menos importante, eu li hoje mesmo, no dia que eu tô gravando isso, li numa sentada, li de manhã, em pouco mais de 2 horas. É um livro curtinho, mas que, assim, também tem muito a dizer. Tô falando do Space Invaders, que é da Nona Fernandes, uma escritora chilena. Esse aqui tem tradução também da Silvia Massimini Félix e foi publicado pela querida editora Moinhos, recebi também de cortesia. Eu tava para ler esse livro, gente, há muito tempo, daqueles que eu fiquei enrolando sem motivo nenhum para isso, mas eu resolvi tirar esse atraso hoje e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o que esse livro tem de pequeno, ele tem de marcante. Esse livro aqui vai tratar da vida de vários personagens, vários jovens personagens, digamos, que estão lembrando de coisas que aconteceram na sua infância e adolescência, que aconteceu durante a ditadura do Pinochet também. Então, mais um chileno falando da ditadura, mais uma chilena aqui trazendo esses assuntos para a gente pensar. Eu acho ótimo, não estou reclamando. E aqui, o que é mais legal do livro é que ele se passa todo nesse tom onírico, né, em que esses personagens, depois de muito tempo, estão lembrando coisas lá da década de 70, melhor dito, da década de 80, quando eles eram pequenos. A gente tem uma personagem aqui que pode ser lida como protagonista, né, que é a Estrella González, mas não é só ela que tem uma voz ativa no texto. Vários outros acabam assumindo a narração, inclusive ela é alternada, assim, né, tem capítulos em que é a Estrella contando, tem outro capítulo que é o Zúñiga, que é um outro personagem importante aqui, e em outros que se fala como um nós, né, como uma coletividade, porque é essa ideia de que todo mundo passou pelo sentimento difícil de luto que a ditadura fez com que as pessoas sentissem. Então, toda aquela comunidade passou por isso, todo aquele país passou por isso, e esse nós vem para mostrar o quanto esses efeitos foram nacionais, né, e não só individuais. E aí, o que eu acho bonito é como tudo vai sendo contado como se fosse um sonho, só que é um sonho que é quase um pesadelo, né? Porque, na verdade, as pessoas estavam mesmo morrendo, e só que eles eram crianças e não sabiam, né? E, enfim, vai brincar muito com essa ideia do jogo, né? Inclusive, o livro está dividido, assim, em partes de videogame, como vidas do videogame e depois game over, mas eu vou comentar mais sobre esse livro com vocês também em resenha. Olha aí, eu prometendo várias resenhas. Quem sabe eu consigo entregar agora, né? Mas é um livro que vale muito a pena, ele é curtinho, para quem tá em ressaca literária, para quem quer um livro para ler no fim de semana, enfim, é um livro que vale a pena e que vai instigar vocês e que tem uma escrita excelente. E é mais uma latino-americana para se conhecer, então fica aqui a minha recomendação. E é isso, gente, esses são os livros que eu li no mês de novembro, mais alguns contos. Fiquei muito feliz de ver essa pilha aqui formada, porque são obras excelentes que dá gosto de recomendar, sabe? Eu fico cada vez mais satisfeita de poder trazer esses títulos aqui para vocês, comentar esses livros e fazer com que justamente eles possam seguir adiante o seu caminho de recomendação de boca em boca, para que vocês possam conhecer mais literatura latino-americana, mais literatura contemporânea, porque, como eu sempre digo, é muito legal ler clássico, mas é muito mais legal ler contemporâneos, porque os contemporâneos estão vivos e estão aí precisando ser lidos para continuar o seu trabalho. Então, bora espalhar as literaturas contemporâneas também, porque isso é muito importante. Vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros ou se for com vontade de ler, porque eu adoro saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.